João 1:42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor já tem falado aos nossos corações, tudo que o Senhor tem comunicado de graça aos nossos corações. E nós te agradecemos porque o Senhor, sendo esse Deus tremendo que tu és, Criador, mantenedor de todas as coisas, o Senhor se importa com cada um de nós. E por isso nessa manhã, Senhor, nós queremos dizer que tu és tremendo ao nosso coração. Tu és glorioso, tu és cheio de graça, tu és cheio de amor, Senhor. O desejo do nosso coração, que o desejo do nosso coração, nesses dias de encontro, Senhor, seja darmos passos em direção ao Senhor, progredirmos na carreira que nos foi proposta, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o maior interessado nisso. E quando nós damos um passo, um pequeno passo em direção a Ti, o Senhor corre de braços abertos em direção a nós, Senhor. Muito obrigado por tamanho amor. Muito obrigado por tão grandiosa graça, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor traspasse os nossos corações com a Tua palavra, Senhor. E nenhum desses que entraram aqui, a começar de mim, Senhor, possa sair desse local da maneira como entrou, mas sejamos transformados um pouco mais na Tua vontade, Senhor. Nós te adoramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Irmãos, o desejo do meu coração nesse curto tempo de partilha é falar a respeito do progresso espiritual na vida de Pedro. Então, por isso que foi lido aquele texto de João 1:42, que foi o primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus. E é tão bonito a gente rememorar aquilo que já foi falado entre nós nas quartas-feiras a respeito do que o Senhor chama Pedro para ser. Então, peço que o Senhor me dê graça para que eu possa ser claro e também objetivo naquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para falar um pouco a respeito dessa carreira desse homem, né? Então, quem é Pedro? Quem é esse Pedro? Pedro foi um apóstolo do Senhor Jesus, né? Ele, nesse texto aqui de João mesmo, a gente vê que ele foi levado a Jesus por André, seu irmão, foi levado a Jesus por André. Ele era um homem casado, ele era um pescador, um empresário de pescas, e ele era um líder. Depois de que ele foi chamado para ser um discípulo, ele se tornou um líder entre os discípulos do Senhor. E também, posteriormente, ele se torna um líder da igreja, um grande líder da igreja. E todos nós, né, já ouvimos algo a respeito de Pedro e a gente se identifica muito com algumas coisas que é falada na vida de Pedro, né?
Pedro, ao meu ver, é a tradução mais clara, né, do que é o homem natural, nas suas instabilidades, nas suas dificuldades, nas suas certezas, nas suas precipitações. Pedro exemplifica para nós. Então, por muitas vezes, quando ouvimos isso, talvez isso se torne muito caro ao nosso coração por causa da identificação de Pedro conosco. Alguns exemplos dessas questões instáveis na vida de Pedro, por exemplo, lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28, diz que Pedro ali andou sobre as águas, né? Num momento de tormenta enorme, o Senhor veio em direção àquele barquinho andando sobre as águas, está registrado lá em Mateus 14, 28, e Pedro falou para o Senhor: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti andando sobre as águas. O Senhor fala: vem, e ele vai. Mas ele reparando nas circunstâncias adversas, irmãos, é impressionante a gente ver que Pedro andou sobre as águas, uma coisa sobrenatural, que o Senhor permitiu pelo grande poder dele que ele caminhasse, mas ele reparou, ele se distraiu. Rapidamente ele começa a submergir sobre as águas. E aí o Senhor o toma pela mão. Um outro exemplo muito conhecido de nós é que quando o Senhor, lá em Mateus capítulo 16, Pedro dá aquela declaração grandiosa, quando o Senhor pergunta, que dizem o povo a respeito de mim e vós, que dizeis? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor diz, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Uma declaração altíssima, uma declaração grandiosa de Pedro. E logo tempo depois, esse mesmo Pedro, ele reprova o Senhor. Reprova o Senhor. A instabilidade, a inconstância desse homem em dar uma declaração tão alta, tão sublime, e ao mesmo tempo dizer, Senhor, isso nunca te acontecerá com relação à cruz. Uma outra cena interessante está lá registrada em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 33, que ele diz que ele estava disposto tanto a ser preso quanto a morrer por Jesus. E logo tempo depois nós conhecemos o que esse homem fez. Negou o Senhor, veementemente. E além de negar, existe um relato no Evangelho que diz que ele praguejou diante da insistência daquelas pessoas. Uma outra cena que também me chama muita atenção, está lá em Lucas capítulo 5, que diz quando Pedro foi chamado pelo Senhor, quando ele reconhece que ele era verdadeiramente um pecador, o Senhor diz a ele assim, doravante eu te farei um pescador de homens. Mas no final do Evangelho de João, no capítulo 21, e isso após o Senhor Jesus já ter aparecido aos apóstolos e a Pedro por 3 vezes, ele chamou os seus companheiros, outros apóstolos, para voltar à pescaria. Aquele que foi chamado para ser um pescador de homens, pede para voltar a ser um pescador natural. Aqui nós podemos ver que esse Pedro que nós conhecemos, ele fala muito conosco porque ele é um exemplo daquilo que é o gênero humano, instável, inconstante, precipitado, medroso e tudo isso, distraído. Então essa é a figura desse homem que foi chamado pelo Senhor. E algo que o Senhor trouxe ao meu coração
a respeito dessa cena tão conhecida de Pedro, da negação, e foi na realidade um questionamento também a respeito disso. Que o meu questionamento assim diante do Senhor foi: por que é que foi Pedro quem negou o Senhor? Os irmãos conhecem a história que foi João que levou Pedro para dentro da casa do sumo sacerdote, porque ele era conhecido daquela criada. Então, por que João não negou Pedro? Não negou o Senhor? Por que Pedro negou o Senhor e não outro discípulo? E ao meu coração, irmãos, devido aos posicionamentos de Pedro, ao longo dos evangelhos, quando a gente vai estudar um pouco da vida dele, a gente vai ver que em 3 pontos na vida de Pedro, ele coloca expressões muito contundentes com relação às certezas que havia no coração desse homem. E talvez o Senhor permitiu que esse homem o negasse para poder quebrar essas certezas que haviam no coração desse homem. Certezas essas que existem nos nossos corações. Certezas essas que o Senhor precisa, com a sua misericórdia, a tua graça, a tua palavra, a tua mão, derribar dentro de nós. Porque essas certezas, elas não estão baseadas apenas em convicções, em bagagem, em sabedoria, mas elas estão arraigadas em desejos próprios, em afetos próprios, em vontade própria, que o Senhor quer desvencilhar isso das nossas vidas. Então, eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem alguns textos para a gente ver essas expressões de Pedro. O primeiro texto foi citado aqui, é Mateus capítulo 16. E o verso é o verso 22. A primeira expressão que dá a entender essa certeza de Pedro está aqui nesse verso 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Agora, isso de modo algum te acontecerá. Isso, traduzindo, nunca te acontecerá. Essa primeira certeza de Pedro. Isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, todos nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio para morrer. No Evangelho de João é dito que se o grão de terra que caiu em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É a primeira vez que o Senhor Jesus vai falar da cruz para os seus discípulos. E nessa primeira vez, em que logo após Pedro declarar que Jesus é o Cristo, e quando nós voltamos lá no livro de Isaías, e lembramos Isaías fazendo as promessas a respeito do Cristo, que quer dizer o ungido de Deus, e dos sofrimentos do servo do Senhor, nós sabemos que todo judeu piedoso conhecia muito bem as promessas a respeito do Cristo. Que o Cristo não veio aqui para ser um vitorioso político, militar, mas ele veio aqui para morrer. E quando o Senhor Jesus se aproxima dos discípulos e diz que era necessário que ele fosse para Jerusalém e padecesse muitas coisas e entregasse a sua vida naquele madeiro, Pedro, cheio de certezas, diz:
nunca te acontecerá isso, Senhor. Será que Pedro estava querendo defender o Senhor? Será que Pedro queria preservar a vida do Senhor? Ou será que Pedro, nesse momento, ele queria preservar a sua própria vida? E ao meu coração, irmãos, essa primeira certeza, essa primeira declaração de Pedro, ela fala a respeito da autopreservação dos nossos corações. Porque se Jesus, que era o seu mestre, era o seu guia, era o seu Senhor, iria sofrer o que ele dizia que iria sofrer em Jerusalém, ainda mais os seus servos. A autopreservação na vida de Pedro é vista aqui com clareza. Isso nunca te acontecerá, porque eu não quero que isso aconteça também comigo. E também, voltando aqui em Mateus 16, no versículo 18, muito interessante. Quando Pedro dá a declaração, o Senhor dá uma resposta, como já foi citado, que foi o Pai que o revelou, mas ele dá um passo a mais com Pedro. Diz assim, ó, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Além dessa autopreservação, irmãos, também existia uma expectativa no coração daqueles discípulos, não sei se todos, mas na sua grande maioria. Nós podemos ver lá no final do Evangelho de Lucas, quando aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles falam, triste ao Senhor, que eles esperavam que o Senhor fosse redimir Israel. Então existia no coração daqueles homens uma expectativa própria, natural, política, militar, de que o Senhor seria um libertador político, militar, das garras de Roma que estava sobre Israel. E esse não era o caminho do Senhor. Esse não era o caminho do Senhor. Então, ao meu coração vai, porque Pedro faz essa primeira declaração, isso de modo nenhum te acontecerá. É porque ele queria preservar a sua vida. E a expectativa dele não era celestial, era natural. Que o Senhor nos ajude. Uma segunda cena, João 13. Texto muito conhecido. Versículos 6 a 8. Mais uma certeza de Pedro aqui. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nunca me lavarás os pés. Nós bem sabemos o significado desse lava-pés, porque o Senhor Jesus, um pouco mais à frente, a partir do versículo 12, ele dá a explicação desse lava-pés. Interessante que ontem, em comunhão com o irmão citou esse texto. E é tão maravilhoso a gente ser lembrado a respeito disso, porque nós caminhamos nesse mundo com os nossos pés. E são os nossos pés que tocam esse mundo sujo, esse mundo que empoeira os nossos pés. Então o Senhor está trazendo um exemplo para Pedro e para os demais apóstolos aqui, discípulos aqui, que é necessário que os nossos pés sejam lavados. Essa é a importância do lava-pés. É importante que na comunhão, como foi citado ontem pelo nosso irmão aqui,
a comunhão é curadora, porque a comunhão é na comunhão que nós lavamos os pés uns dos outros. Mas nós não lavamos os pés uns aos outros de pé. Nós não lavamos os pés numa posição de autoridade. Mas o Senhor Jesus mostra que Ele faz um papel de um escravo. Na realidade, pior, um filho de um escravo. O papel mais simples dentro da casa. Ele tira a vestimenta, se cinge com a toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. O qual é importante isso para nós. E aí Pedro entra, interrompe o Senhor, porque o Senhor não está falando nada, e o Senhor precisa falar com Pedro, porque o Senhor só estava lavando os pés. Pedro interrompe o Senhor e diz: tu nunca irás lavar o meu pé. Mais uma certeza na vida de Pedro, que também fala de algo que está no coração de Pedro e nos nossos corações. Essa certeza fala a respeito de autoglorificação. Pedro não queria aceitar que o seu mestre fizesse esse papel de escravo. Porque se o seu mestre iria fazer esse papel, o que seria dele? O que seria do aprendiz? O que seria do discípulo? Isso fala da autoglorificação. Sabe por que eu digo isso? Os irmãos lembram quando Jesus foi ser batizado por João Batista, quando ele chegou no Jordão? Ele chega para João Batista, e o que João Batista diz para ele? Eu te batizar? Eu que preciso ser batizado por ti. Eu que preciso ser batizado por ti. E aí o Senhor responde: deixa por enquanto, para que se cumpra tudo. Pedro aqui não tomou o lugar de João Batista e disse: Senhor, eu ser lavado por ti, não, eu devo lavar os teus pés. Pedro não falou isso. Pedro só recusou que o Senhor lavasse seus pés. Pedro não propôs a Jesus de lavar os pés de Jesus nessa hora. Isso fala muito ao nosso coração, a respeito desse desejo próprio do nosso coração de receber honra. E a honra que foi cantado, a glória, o louvor é ao Senhor. Ele é alto, Ele é sublime, Ele habita na altura e na santidade. A Ele a glória para sempre. Ele é o glorioso, Ele é o majestoso, Ele que nos sustenta. É Ele quem nos amou primeiro. Então esse desejo por autoglorificação, por recebermos vitórias, honrarias, louvor, cria em nós certezas nos nossos corações que precisam ser derribadas. Precisam ser destronadas essas certezas do nosso coração. Uma terceira cena, Marcos capítulo 14. Versículo 27. Mais uma expressão contundente desse homem. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Agora, Pedro. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Mais uma
expressão contundente, cheia de certeza desse homem. A terceira, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Essa palavra que o Senhor diz aqui no versículo 27, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, ela está lá em Zacarias, no capítulo 13, no versículo 7. Isso é um cumprimento de uma promessa de Zacarias. E o Senhor está trazendo esse cumprimento ali, naquela hora. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A importância do cumprimento das profecias na Escritura e agora é uma coisa muito, muito grandiosa. Porque isso encoraja, isso dá crescimento, isso dá fortalecimento aos corações daqueles que são testemunhas oculares e testemunhas audíveis dos cumprimentos das profecias nas Escrituras. Isso é maravilhoso. E Pedro, cheio de certeza, cheio de razão, cheio de autoconfiança, ele diz: eu nunca te abandonarei. Eu nunca me escandalizarei. Os outros podem se escandalizar. Isso fala dessa autoconfiança, fala da independência e também fala de uma falta de conhecimento de quem nós somos. Uma falta de conhecimento das nossas fraquezas. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Quem nos sustenta, quem nos põe de pé, quem nos toma pela mão é o Senhor. Não é o nosso braço, como foi dito aqui nessa abertura. E também, irmãos, além disso, um sentimento de superioridade com relação aos outros. Porque ele olha para o Senhor e diz: Senhor, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que as coisas estão se apertando. E eu sei que os meus amigos aqui, os discípulos do Senhor, eles não vão aguentar. Eles vão te abandonar. Mas eu não. Esse sentimento de independência, de autoconfiança, de uma segurança baseada em nós mesmos, o Senhor precisa trazer, arruína isso nas nossas vidas. Porque Ele é o nosso tudo. Ele é tudo para nós. Graças ao Senhor. Então aqui 3 cenas, irmãos, para fazer um pano de fundo a respeito dessas certezas que haviam no coração de Pedro e que o Senhor nos traga luz para que Ele sonde os nossos corações, para que exponha isso também nos nossos corações. Quantas certezas há nos nossos corações, baseadas em autoglorificação, baseadas em autopreservação, baseadas em autoconfiança. Que o Senhor traga luz, que o Senhor nos mostre, porque a única certeza que há é nele. A única verdade que há é nele. É só em Cristo. Mas graças ao Senhor, pela graça do Senhor, Ele é gracioso, Ele é maravilhoso. E aqui agora a gente pode ver a graça de Deus na vida de Pedro e a restauração do serviço desse homem. Porque na negação de Pedro, nessa negação de Pedro, ele realmente foi arrebentado. Ele ficou destroçado diante daquela atitude dele. Mas depois nós vamos chegar lá. Em primeiro lugar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que diz que quando Pedro reprova o Senhor, a palavra diz que 6 dias depois, o Senhor sobe num monte. Nós não sabemos qual é esse monte.
Mas ele sobe no monte. E ele leva 3 discípulos com ele: Pedro, Tiago e João. E nesse monte ele é transfigurado. Mais uma vez, irmãos, eu consigo ver a graça de Deus ali na vida desse homem. Porque o Senhor Jesus, diante dessa atitude dele, de reprovação de Pedro com relação ao Senhor, o Senhor Jesus poderia deixá-lo de lado. Não, vou levar outro. Não vou levar Pedro. Desse jeito não dá, Pedro. Mas o Senhor é gracioso. O Senhor insiste com Pedro. O Senhor toma Pedro pela mão e leva. E lá naquele monte, onde ele vai se transfigurar, ele vai abrir uma fresta para mostrar um pouco da sua glória. Aquela glória que ele sempre teve na presença do Pai. Ele vai mostrar uma frestinha ali no monte da transfiguração. E ele graciosamente leva Pedro. Insiste com Pedro. Depois desse texto, que é dito que Pedro diz que todos abandonariam o Senhor, mas ele não. E lá em Lucas, lá em Marcos mesmo, no capítulo 14, que foi lido aqui, quando ele diz que ele nunca abandonaria o Senhor, um pouquinho depois, o Senhor o leva, junto com mais 2 discípulos, Tiago e João, para o Getsemane, para estar com o Senhor ali, para vigiar com o Senhor ali, para orar. Que graça, irmãos, que graça é essa? O Senhor sabia que Pedro o negaria, tanto é que o Senhor disse que ele o negaria, mas mesmo assim, o Senhor graciosamente, graça sobre graça, o leva, sempre. Eu sei da intimidade que Pedro tinha, que João tinha, que Tiago tinha, eles eram os mais próximos do Senhor, sim, mas não podemos deixar de ver a graça insistente, o amor perseguidor do Senhor com relação à vida desse homem tão instável, a vida desse homem tão inconstante, levando ele para momentos tão preciosos, tão únicos na vida do Verbo encarnado. E Pedro ali, presenciando a graça de Deus sobre a vida de Pedro. Abramos no Evangelho de João, capítulo 21. Aqui nós vemos um misto de graça e restauração. Muita graça, mais graça. Aquele que era tão necessitado de graça, mas tão cheio de certezas, mas tão necessitado de graça. João 21, a partir do versículo 15. O contexto os irmãos já sabem, eu não vou ler desde o versículo 1. Quando nós chegarmos nesse texto, eu creio que vai ser muita graça para todos nós, quando nós chegarmos no final do Evangelho de João. E são tantas lições lindíssimas, quando Pedro chega na praia e ele vê aquele braseiro com pão e peixe preparado pelo Senhor, remetendo Pedro àquele momento da negação. Quando o Senhor grita da praia, ele grita: filhos, tendes algo de comer? Que graça, é muita graça, irmãos. Ele poderia gritar: covardes, mas ele grita: filhos, tendes algo de comer? Muita graça nesse texto. Mas eu queria ler a partir do versículo 15, que fala da restauração na vida de Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João,
tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Façamos uma pausa aqui, irmãos. Interessante que a Escritura ela é tão coerente, ela é tão maravilhosa, porque foi citado 3 momentos na vida de Pedro em que ele contundentemente afirma aquilo que estava no coração dele. 3 certezas contundentes que expunham aquilo que realmente Pedro queria. E depois disso, Pedro nega ao Senhor 3 vezes. 3 negações. E na terceira, como é dito em um dos evangelhos, ele pragueja, devido à insistência. E aqui, João 21, o Senhor pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. Por 3 vezes. O Senhor quer dizer a Pedro assim, para cada negação sua, para cada vez que você me negou, a graça se faz suficiente na sua vida. Você me negou uma vez, Pedro? A graça é suficiente. Você me negou a segunda vez, Pedro? A graça é suficiente. Você me negou a terceira vez, Pedro? A graça é suficiente sobre a sua vida. Que graça maravilhosa do nosso Salvador. Que amor é esse no coração desse homem por nós, que não merecíamos nada. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para cada negação, para cada certeza enraizada no coração daquele homem, a graça de Deus é suficiente. Um outro detalhe aqui nesse evangelho. As primeiras 2 vezes que o Senhor Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, ele usa a palavra ágape, agapau, que quer dizer de um amor sacrificial. Um amor que não espera receber nenhuma recompensa. Um amor que se doa totalmente, sem esperar nada em troca. Essas são as 2 primeiras perguntas do Senhor. E a resposta de Pedro me chama muita atenção, porque vê que esse homem começa a dar passos com relação a essa questão da restauração e do avanço, do progresso espiritual na vida dele. Porque quando ele responde a primeira vez, ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Mas a palavra não é a mesma. A palavra ali é filéu. É um amor de amigo. É como se o Senhor perguntasse para ele, Pedro, você me ama com esse amor sacrificial, esse amor que só procede de Deus? Ele responde, não, Senhor. Eu só gosto de ti. Eu só tenho afeto por ti. O meu amor por ti é pequenino. O Senhor mais uma vez vai e pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas com esse amor ágape? É com esse amor que você me ama? E detalhe, na primeira pergunta, o Senhor ainda aumenta essa pergunta dizendo, tu me amas mais do que os outros? Trazendo à luz, à mente, ao coração de Pedro, aquilo que ele disse em Marcos. Os outros te abandonarão, mas eu nunca. Amas-me mais do que esses outros? Ele diz, não, eu gosto de ti. Eu tenho afeto por ti.
O coração começa a ser fendido, o coração começa a ser exposto, mas exposto na luz de Jesus. Essa luz que penetra, essa luz que expõe, mas essa luz que acalenta, essa luz que aquece, essa luz que cura o coração. A segunda vez ele pergunta: tu me amas com esse amor? Esse amor ágape? É com esse amor que você me ama, Pedro? E ele diz: não, eu gosto de ti, eu tenho afeto por ti. A terceira pergunta que o Senhor usa, ele usa a palavra filéu. Senhor, Pedro, você gosta de mim? Você tem esse amor filéu por mim? E Pedro diz: tu sabes todas as coisas. Sabes que eu tenho esse afeto por ti. Mas o que é interessante é que a cada resposta de Pedro, o Senhor dizia: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeirinhos, apacenta o rebanho. Irmãos, o Senhor, Ele vai usar a cada um de nós e confirmar o chamamento a cada um de nós, à medida que nós nos curvamos diante da pessoa bendita do nosso Salvador. A cada pergunta, Pedro respondia com sinceridade: eu não te amo com esse amor, eu apenas gosto de ti. E o Senhor encorajava: vai apacentar o meu rebanho, vai pastorear as minhas ovelhas. Porque Pedro foi sincero, Pedro deixou de lado as certezas, deixou de lado aquilo que lhe era próprio, para dizer as suas fraquezas, expor as suas fraquezas diante daquele que é poderoso para nos fortalecer. É poderoso para nos colocar de pé, é poderoso para nos conduzir e é capaz de nos levar para onde Ele quer que nós possamos ir. Mais um detalhe, a partir do versículo 18. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19. Disse isso para significar com que gênero de morte havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Há uma literalidade nesse versículo 18 a respeito dessa questão do outro cingir a Pedro quando ele for mais velho e levar ele por onde ele não quer. Porque o Senhor explica para dizer o significado diz com que gênero de morte Pedro iria glorificar. Isso fala a respeito da morte de Pedro, morte natural. Pedro seria cingido por soldados do Império Romano, levado para morrer. Essa é a literalidade desse texto. Mas ao meu coração, também Pedro, o velho, ele seria cingido por um outro. E esse outro é o Espírito Santo de Deus. E ele iria por caminhos que ele não queria, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Então a carne não quer ir por esse caminho, mas ele seria cingido e conduzido pelo Espírito Santo, para que a natureza carnal de Pedro fosse morta. Morrer é caminho de cruz. O gênero de morte que Pedro iria glorificar o Senhor
é o caminho da cruz na vida desse servo? Fazer morrer a vossa natureza carnal para viver uma vida no Espírito. Essa é a promessa de Jesus para a vida de Pedro. Outro te cingirá quando fores velho, e a palavra velho aqui também é maduro. Outro te cingirás, levarás por caminhos que você não quer, que a sua carne não quer ir, para que você me glorifique numa vida de cruz, na vida do crucificado. E agora nós já entramos na resposta a essa graça e essa restauração na vida de Pedro. 3 passagens no livro de Atos, de forma inicial na carreira desse pastor, que foi chamado para apacentar a igreja de Deus, e aqui nós podemos ver esse pastoreio iniciando na vida de Pedro. Primeiro texto, Atos 4:17. Atos 4, versículo 17. O contexto aqui, irmão, só para explicar o contexto, Pedro e João foram presos dentro da sinagoga, dentro do templo, foram presos. E aí eles foram levados ao sinédrio, tá? Para serem arguídos, para serem interrogados. E aí no versículo 17, os principais, as autoridades, os sacerdotes estão dizendo assim, ó: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Agora, Pedro. Em contraste com aquela autopreservação que foi citada em Mateus 16, né, quando o Senhor Jesus diz que vai à cruz, e ele diz que isso não aconteceria com o Senhor, em contraste com isso, essa primeira resposta de Pedro. 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como o castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, irmãos, esse é um primeiro contraste na vida, no início do ministério de Pedro. Ele mostra aqui, sendo ameaçado de morte, preso por aqueles judeus, ele mostra que importa, julgai se é justo, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E isso eles falarem diante do sinédrio, da presença daquelas autoridades, sendo ameaçado de morte, é um contraste maravilhoso. É um contraste daquele que queria preservar a sua vida, e ali não se importava de entregar a sua vida pelo nome do Senhor. Que coisa impressionante. Mesmo inicial, mais um texto, por favor. Uma página atrás, Atos 3, a partir do versículo 12. Isso aqui fala da cura do coxo. A cura daquele coxo, um milagre em que Pedro ali no versículo 6, né? Ele toma a frente e diz: eu não possuo nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Esse é Pedro. E aí no versículo 12, diante daquele alvoroço todo, na cura daquele coxo, Pedro diz o seguinte: Pedro se dirigiu ao povo dizendo:
Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Agora, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Em contraste com a autoglorificação de Pedro, não permitindo que o Senhor lavasse os pés dele, porque ele também não queria lavar os pés de outros, em contraste, ele que poderia ser glorificado ali, porque ele foi um instrumento de Deus para curar esse coxo. Ele foi um instrumento de Deus. E quando todos se reuniram ao redor dele, ele disse que foi Jesus. A glória dele. Ele foi curado em o nome de Jesus. Não foi por causa da minha piedade, não foi por causa da minha santidade, não foi por causa de eu ser um eloquente para falar as maravilhas, porque ele fez o primeiro discurso da história da igreja. Não é por causa disso, é por causa do nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Um passo a mais, um progresso a mais na vida desse que tinha no coração essa autoglorificação. E um terceiro texto maravilhoso para contrastar com a autoconfiança de Pedro, está em Atos capítulo 12. Versículo 6. O contexto aqui é que mais uma vez Pedro é preso, Tiago é morto a mando de Herodes, é morto, é o primeiro apóstolo martirizado, é Tiago. Pedro está preso, tá? A palavra diz que Herodes queria apresentar Pedro ao povo, isso foi agradável a alguns judeus. Então esse apresentar Pedro iria ser torturado, iria ser morto. E aí no versículo 6, esse que era tão cheio de autoconfiança, que inclusive quando o Senhor Jesus foi preso, sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, usando a sua força, seu braço estendido. Mas aqui, esse que era tão cheio de si, o que ele está fazendo? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Pedro dormia. Que expressão, irmãos. Ele iria ser morto. Ele iria ser torturado. E Pedro dormia. Por quê? Será que ele estava cansado? Será que ele não estava ansioso, preocupado? Mas ele dormia, porque ele aprendeu a não confiar em si mesmo. Ele aprendeu a confiar no Senhor. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. À porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me.
Esse que confiava tanto no braço dele, confiava tanto nas certezas dele, estava dormindo. Estava dormindo, esperando inteiramente na graça de Deus. Irmãos, isso é o começo da caminhada de Pedro. É o começo do progresso espiritual na vida de Pedro. Desse que exemplifica muito, muito a minha vida. Esse que exemplifica as nossas vidas. Esse que começou como começou, mas vai terminar como o velho Pedro, que foi cingido por outro e foi levado pelos caminhos do Senhor. E para encerrar minha participação aqui, eu queria abrir alguns textos de 1 Pedro e 2 Pedro. O primeiro texto está em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 1. Tem muitos textos, irmãos, maravilhosos nas epístolas de Pedro, maravilhosos textos. Não dá para a gente ler nem 10%, porque não dá tempo. Mas graças ao Senhor, que o Senhor possa nos levar a poder conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor fez na vida desse servo. Esse servo que era, voltando lá, cheio de certeza, inconstante, instável. Tu és Simão, texto que foi lido no início. Tu serás Pedro. Tu és instável, tu serás uma pedra. Esse é o chamamento da vida de Pedro pelo Senhor, e esse é o chamamento do Senhor para cada um de nós, para avançarmos. A certeza da autopreservação de Pedro, a certeza contundente de Pedro em dizer que o Senhor não deveria e não poderia ir para a cruz, dá lugar a uma consciência clara do motivo do Senhor Jesus ter entregue a sua vida na cruz, e também abre no coração desse homem uma certeza de que sofrer por Cristo é valoroso. Ora, versículo 1, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Aquele que disse para o Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. O Senhor não vai para a cruz. Aqui ele está dizendo, armai-vos vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que Pedro está querendo dizer aqui? O Senhor foi para a cruz para vencer o pecado, para destruir o pecado. O poder do pecado sobre a sua vida não é mais como você era antes de conhecer a Jesus Cristo e se entregar a Ele. É esse o motivo que o Senhor entregou. E vocês, armando-vos desse mesmo pensamento, não irão mais viver nas paixões da carne e do pecado. Mais um texto. Versículo 12, tão conhecido de nós. Falando a respeito dos sofrimentos dentro da igreja. Maravilhoso isso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Agora o versículo 13.
Pelo contrário, ao contrário da preservação, ao contrário de fugir do sofrimento, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pedro velho. Irmãos, nós só podemos falar algo com autoridade para outros e esses outros receberem se isso é verdade na minha vida e na vida daquele que fala. Pedro, exortando de forma maravilhosa, encorajadora àqueles. Armai-vos do mesmo pensamento que houve em Cristo, que sofreu na carne e deixou o pecado e venceu o pecado. Não estranheis o fogo ardente, não estranheis, mas alegrai-vos à medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Esse que fugia do sofrimento, esse que queria se preservar, alegrai-vos à medida que sois participantes do sofrimento de Cristo. Mais um contraste, no capítulo 5 mesmo, dessa mesma carta. No versículo 1. Quando Pedro está ali naquele lava-pés, e o Senhor chega a ele, e vai lavar os pés, depois explica que assim como ele fez, sendo o Senhor e Mestre, era para que os outros fizessem, para uns aos outros. Pedro ali não tinha consciência, não tinha certeza no coração que ele queria isso. Pelo contrário, Pedro queria glória. Pedro não queria ser um escravo. Mas aqui, ele assimila tudo aquilo que Jesus explicou em João 13, a respeito dessa lição de humildade na vida do cristão. E ele diz: rogo-vos, pois, 5:1, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho, modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo. Pedro se tornou um modelo da igreja. Pedro não foi um dominador. Pedro não foi um autoritário. Pedro foi um pastor que passou a lavar os pés dos discípulos. Esse que se recusou por causa da autoglorificação. Ele passa a lavar os pés, sendo um modelo para o rebanho. Um modelo para o rebanho. Versículo 10. Esse que recebeu muita graça, né? Pedro recebeu muita graça. Tanto naqueles exemplos que foram dados, do convite do Senhor para ele participar, mas também na restauração graciosa do Senhor na vida de Pedro. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Não é o Deus de alguma graça, é o Deus de toda a graça.
o reconhecimento desse homem que recebeu muita graça é que Deus é o Deus de toda a graça. Não há graça fora de Deus. A graça está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós também, irmãos, possamos reconhecer, à medida que nós damos esses passos, progredindo na vida espiritual, que o Senhor, Ele é cheio de graça e Ele é o Deus de toda a graça. Porque nós fomos agraciados muito pela graça de Deus. E para encerrar, 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 3. Pedro, que era conhecido por ser precipitado. Pedro, que era conhecido por não esperar. Pedro, que era conhecido por confiar na sua força, nas suas certezas. Pedro aqui agora, falando a respeito da volta do Senhor. Ele diz, versículo 3, capítulo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora, o versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Aquele que não esperava nada, Ele está falando que Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse que não esperava nada, esse que confiava em si próprio, ele está exortando esses irmãos, diante de escárnios, escarnecedores, filosofias, que nós devemos esperar, mas não de uma forma passiva, estática, esperar e apressar a vinda do nosso Senhor. Então, irmãos, que verdadeiramente o Senhor possa falar mais aos nossos corações a respeito desse que começou como começou, mas terminou a carreira como um pastor, como um servo, que glorificou verdadeiramente o nome do Senhor com a sua vida e com a sua morte. Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, entregando esse tempo nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa obter o lucro dele nesse tempo de meditação. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que a tua bendita graça, que se faz presente em nós e sobre nós, possa a cada dia ser mais crescente nas nossas vidas, para que nós possamos avançar, Senhor. Sabemos que o desejo do teu coração é uma família de filhos maduros, Senhor. Mas ajuda a cada um de nós a dar um primeiro passo nesse tempo de encontro. Nós queremos dar um primeiro passo em direção à tua vontade, Senhor. Que o Senhor continue a nos dirigir,
a falar aos nossos corações e usar a vida dos servos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.